Valendo! Vai pro meio aqui, ó. Não pode deixar já, a gente já começa assim. Ah, perdi de falar a música da banheira do Gugu, então. Vamos lá. Qual que era? Varecha. Uba, uba, uba. Não assisti? Não. Nossa. Pessoa de cultura, né? Outra coisa. Tu não assistia? Acho que sim, só que não é algo que eu vou lembrar a música da banheira do Gugu. Tu lembrava? Sim. Uba, uba, Cultura. uba. Só que não. Tu tava lendo um livro, né, no sábado à tarde do Tava meditando. Não assisti essas besteiras. Ok, então, depois disso tudo, vamos começar. Lucy está aqui com a gente novamente. E vamos falar hoje sobre autoestima. 3 dicas para elevar a sua autoestima. Vocês sempre me pedem dicas de autoestima e eu sempre respondo. Eu não sei se eu sou a pessoa para falar sobre isso. A pessoa é a Lucy, porque a Lucy, ela trabalha, podemos dizer, 90% do teu público são mulheres. E são as mulheres quem me pedem dicas de autoestima. E hoje a gente vai falar mais sobre isso, né? Lucy, você preparou 3 dicas. A primeira delas é a gente saber que a nossa imagem corporal ela vai mudando conforme o nosso período de vida, a nossa idade, né? A nossa situação de estar com alguém ou sem alguém. Então, tudo isso vai interferir. Se tu tá gestante, se tu já teve filho, se tu não teve. Então, é importante a gente saber disso para poder aceitar aquilo que está sendo mostrado no presente, né? Aquilo que tu tá encarando no espelho. Muitas vezes a gente fica com uma projeção de eu quero voltar a ter o corpo que eu tinha com tal idade. Se a gente já sente uma diferença, não sei, comigo foi muito isso. Com 20 anos de idade era um corpo, com 30 anos de idade, por mais que eu tenha hábitos mais saudáveis, eu não vou ter o corpo de 20 anos de idade. Sim. E a gente tem que entender isso, porque muitas vezes não é um processo simples, né, Lucy? Tem que entender e tem que respeitar, principalmente, né? E aceitar, né, esse processo. Tem muitos casos de pessoas que negam o envelhecimento, né? E que a gente vê as pessoas fazendo loucuras com o rosto, com o corpo, por negarem que estão envelhecendo, né? Tem uma maneira mais fácil da gente passar por esse processo, mas cada pessoa tem a sua história, né? Tem a sua percepção, seus hábitos de vida. A sua história e tudo aquilo que ela traz da família também, né? De como as crenças da família se juntaram naquilo que ela acreditou ou não, e daí pode ter o choque, né? Uhum. E também tudo aquilo que ela acredita que é belo, de alguma forma, né? Segunda dica, então, é: se vocês têm algum problema com relação ao tamanho de roupa que vocês vestem, cortem as etiquetas. Por quê? O que acontece? A indústria da moda, ela não segue um padrão. Então, por exemplo, eu tenho blusas no meu armário que elas vão do P ao GG, inclusive tenho blusas que, por exemplo, são consideradas P no tamanho plus size, e calças que vão do 40 ao 46, porque cada fábrica tem a sua forma, né? Por mais que exista o padrão de corpo brasileiro que eles deveriam, talvez, preconizar na hora de construir uma roupa, também existe todo mundo que está fora do padrão. Então, esses números, eles não querem dizer muita coisa. Por isso que até é legal quando tem aquelas questões de quando tu vai comprar na internet, ver as tuas medidas, ela te traz um padrão mais real. Tu sabe que o teu quadril mede tanto, tua cintura mede tanto, né? E o teu busto mede tanto. Então, isso é mais interessante do que tu ficar olhando lá e se enquadrando num P, G, GG, tá? Então, assim, não gosta da etiqueta, arranca, é simples. E fazendo só um a mais nisso, também não se pese. Porque o peso da balança, ele não vai dizer muita coisa sobre você. O mais importante, isso uma nutricionista poderia falar, é qual é o teu percentual de gordura, né? O quanto de massa magra você tem. Então, às vezes a gente vê uma mulher de 60 quilos e uma outra mulher de 59 quilos, que elas são totalmente diferentes, assim, em questão corporal, e ambas podem se aceitar muito. O peso não diz absolutamente nada. Eu não me peso, não tenho esse hábito, e eu acho que eu não tenho esse hábito, assim, desde os 16 anos. Eu falo que minha balança é o meu espelho, assim, o quanto eu estou bem me olhando. Claro que eu não tenho nenhum distúrbio de imagem, que
que eu consigo ver aquilo que realmente está acontecendo. Mas não fique muito preso à balança, ao que o peso está te dizendo, porque não quer dizer muita coisa, assim como o número que você veste. Nos dois casos são só números, né? Só então, números. simplesmente abstrai, assim, dessa questão. E terceira dica? Terceira dica é com relação à rede social. Então, sempre vai ter aquele dia que a gente não tá bem, que eu chamo estou na bad, né? Estou na fossa. Então, esse é o dia que tu vai fazer um detox digital. Não é pra ficar em Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social que tu tenha o costume de interagir. A gente trabalha muito com a relação de que as mídias sociais são muito legais, né, por diversos motivos, mas elas trazem muito a questão de comparação. Então, quando tu não tá bem, tu vai sempre comparar a tua vida com do outro, e daí sempre ele vai estar fazendo uma coisa mais legal, vai estar mais magro, mais bonito. Então, nesse dia, que vocês possam desapegar um pouco disso e cuidar mais de si. Então, quem sabe fazer um momento só teu, que aí cada um tem um seu ritual, né? Então tem gente que vai preferir ler, escutar a música favorita, quem sabe aplicar alguma máscara facial, daquelas que a gente até já deu dicas, né, em outros vídeos. Podem aproveitar esse dia para o cuidado interno. E a questão do autoconhecimento, como a Lucy disse, todo mundo tem um dia que não está 100%. Então você saber qual é esse seu dia, para não ficar mais na bad ainda, né? Porque você não vai interagir nas redes sociais da mesma maneira. Você pode ver um conteúdo que num dia X é ok, mas nesse dia que você não está bem, ele pode ser agressivo para tua autoestima. E cuidado com quem você segue, assim, cuidado com quem você tem como modelo. Muitos profissionais falam sobre isso, assim, às vezes as pessoas elas querem de certa forma, ficarem parecidas com pessoas X, com pessoas Y, só que você tem a sua estrutura, você é do seu jeito, então você tem que olhar mais para você, mais dentro de você e menos fora, e saber o que valorizar em você, né? Eu acho que isso é o mais importante. Pegar o outro assim como inspiração, mas não como eu tenho que ser assim, né? Como se fosse uma meta, assim, de transformação, enfim. Exatamente, assim, pode inspirar você a buscar coisas boas, mas procure ver aquilo que você tem de melhor em você mesmo. Então, assim, para fechar o conteúdo, eu acho que é legal a gente lembrar que ninguém é perfeito. E muitas vezes a questão da cicatriz, da imperfeição, é o que traz o nosso diferencial. Então, quando a gente consegue amar e aceitar essas partes, a gente consegue lidar melhor com a gente, com a vida e com todos os aspectos aí envolvidos, né? Em imagem corporal, em beleza e estética. E saúde também, né? Porque envolve tudo isso junto. Sim, e saber que não é um processo simples muitas vezes. Às vezes você que está nos ouvindo pode estar num processo de se olhar negativamente ou de apontar seus defeitos ao longo da sua vida, assim, desde sempre. Então mudar isso, a gente vê muito na internet, se ame mais, veja teus pontos positivos. É um processo que muitas vezes exige terapia com psicólogo, às vezes interagências com naturólogo, mas se você percebe hoje, você está nos ouvindo, percebe que você tem essa tendência de não se ver positivamente, então é interessante você buscar ajuda, sabe? Porque é tão bom quando a gente se sente bem, né? Sim, com certeza. E é um caminho construído. É claro que o ideal seria que a gente já fosse criado de forma que, né, já autoestima chegasse... lá em cima. Isso, maravilha, né, adolescente, mas a gente sabe que não. Que é tijolinho por tijolinho cada dia. Vai ter dias que um dos tijolinhos vai desmoronar, que é o dia da bad, mas a gente tem que conseguir colocar novos tijolos, né, de forma positiva, que foi o que a gente falou. Se dê momentos, né, de bem-estar, de se cuidar, de se amar. E que eu já falei sobre isso antes, assim, são pequenos momentos que podem fazer grande diferença no teu dia e, consequentemente, na tua vida. Obrigada, Lucy. Nada. Se você gostou, compartilhe com amigos, deixa aqui seu comentário, seu like. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e não esqueça de ativar o sininho das notificações. A gente se vê muito em breve.